Bom, eu vou contar para vocês de forma mais resumida como surgiu, tá, o Petit Lenormand, que é o baralho cigano, tá? Então ele veio muito contrário do que muita gente pensa, que ele nasceu no povo cigano. Depois eu vou explicar por que ele ganhou esse apelido, esse nome, baralho cigano, tá? Mas ele é da Alemanha, tá? Ele veio nascer numa fábrica de um alemão, o Johann Caspar Hechtel. Tá? Ele era dono de uma fábrica de artefatos de bronze, ele era um escritor e ele criava jogos de salão que eram muito comuns naquela época, isso era em meados de 1771, tá? Então ele criou um jogo que ficou conhecido como o jogo da esperança, tá? Que era um jogo de salão que eles usavam para entretenimento. Então esse jogo ele tinha 36 cartas, ele era um jogo de tabuleiro, né? Ele era um jogo lúdico, não era para cartomancia, tá? E o objetivo desse jogo era de chegar na casa 35. Então tinham os peões, né? E um tabuleiro, e eles iam ali jogando os dados, né? E iam andando casas, né? Parece aquele jogo da vida, banco imobiliário, né? É uma coisa parecida, tá? E ele também tinha aquelas regrinhas, que nem o jogo da vida, que nem o banco imobiliário, né? Conforme a casinha que a pessoa caía, tinham as regrinhas. E aí começamos a falar de polaridade de carta, de significados, que depois veio. Mas enfim, por enquanto estamos andando nas casinhas do jogo de tabuleiro, tá? Que o Johann criou. Então ele era um jogo de entretenimento, tá? Era um jogo de tabuleiro, onde o objetivo era chegar na casa 35 para ser o vencedor. Apesar de ter um caráter lúdico e pedagógico, tá? O Johann informa que também era possível jogar um jogo divertido oracular, embaralhando 36 cartas e deixando a pessoa escolher a quem era destinado o oráculo para, né? Então também tinha essa outra metodologia, porque daí vamos dizer que tinham prendas, né? Mas não era bem isso. Eu já vou explicar aqui quando a gente chegar aqui nas regras do jogo, tá? Então, aqui a gente vai ter o primeiro formato da mesa real, tá? Porque ele dizia para cortar as cartas, dispor em 5 linhas, 4 linhas com 8 cartas e a quinta linha com 4 cartas. E olha aí nossa mesa real, né? Olha de onde veio o Petit Lenormand, tá? Lá da Alemanha, desse dono de fábrica. Então era assim, as regras do jogo eram assim, ó. Podiam jogar quantas pessoas quisessem e cada jogador coloca de 6 a 8 peões num pote. As 36 iluminárias, eu acho, são dispostas num quadrado que deve ter 6 linhas de 6 cartas em uma linha numérica, em uma ordem numérica de 1 a 36, né? Então tinha lá os quadradinhos, tudo direitinho de 1 a 36, tá? No método dos dardinhos ali dos peões, né? Depois, cada jogador pega um peão ou uma peça e joga 2 dados em cada vez, movendo-se o número de cartas, começando pela primeira. Por exemplo, um jogador que tenha tirado um dado 4 e um, né? 4 num dado e 1 no outro. Ele vai mover a peça dele até a quinta casa. Na próxima vez, irá mover o número de cartas a partir da quinta até terminar o jogo. Então, ele já estava ali na quinta casinha. A ordem do jogo pode ser determinada pelos dados, né? Pode-se combinar que quem obtiver o maior número de dados começa, né? Então, jogava lá os dados, quem tirasse o maior número começava o jogo. Se 2 jogadores tivessem obtido o mesmo número, se jogava de novo para desempatar. Cada uma das 36 lâminas do qual o seu peão caísse, encontraria uma figura que podia ser favorável ou desfavorável. Polaridade positiva e negativa. Olha só, para quem nunca teve contato com baralho cigano, calma que nós vamos chegar lá. Eu tô contando só a historinha aqui do baralho cigano. Não vou me aprofundar muito, tá, gente? Mas essa parte é bem legal para depois a gente fazer esses links, tá? E pra gente entender o surgimento, tá? Ó, favorável, desfavorável e indiferente, porque a gente também tem a polaridade neutra, tá? Chamo de indiferente as lâminas que não influenciaram a direção do peão para frente ou para trás do jogo, de forma que ele fica ali parado na rodada. Então agora nós vamos ver pela primeira vez o significado original de cada carta do Petit Lenormand, tá? Depois nós vamos observar que algumas coisas foram mudando,
tá bom? Então, as lâminas seguintes são favoráveis ou desfavoráveis. A lâmina número 3, a carta 3, a pessoa que tira o 13 e chegar ao navio será alegremente levada por ele até as Ilhas Canárias, onde os belos e conhecidos pássaros estarão esperando na casa 12. Então, quem caísse na casa 3 ia alegremente ser levado direto para a casa 12, né? Como eu falei, era que nem um banco imobiliário, que nem um jogo da vida. Eu acho que me parece mais o jogo da vida, né? Que daí, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o significado da carta 3, né? Mas é uma viagem, né? Essa pessoa vai se mudar para a casa 12. Olha só que legal, como eu falei, primeiro significado das nossas cartinhas, né? Na casa 4, tá? Na entrada desta casa, 2 marcos têm que ser dados ao porteiro. A carta 4 é a carta da casa, tá? No baralho cigano, no Petit Lenormand, né? E aqui no jogo da esperança é a casa, tá? Mas quem chegasse até ali tinha que pagar 2 marcos para poder entrar ao porteiro, tá? Então era uma prenda. A casa 6 era a casa das nuvens. Nuvens trovejantes te levam de volta ao número 2, então era um retrocesso, não tinha como seguir em frente ali na carta 6, né? As nuvens atrapalham a gente de seguir em frente, né? É uma tempestade, é um período de instabilidade, né? Então aqui já tinha esse significado, tá? E aí a pessoa tinha que voltar até a casa 2, né? Então aqui tem uma penalidade, né? Um infortúnio, é uma carta desfavorável. Na casa 7, para se proteger da perigosa picada de uma serpente, 3 marcos devem ser pagos. Então aqui a gente dá de cara com a cobra e para não ser picado por ela tinha que pagar 3 marcos. A casa 8, aquele que chegar a esse caixão será considerado morto até outro jogador chegar nessa lâmina ou até que ele consiga 2 números iguais para que quando for jogar os dados não saia do jogo. Então ele tinha que conseguir 2 números iguais ali nos dadinhos para poder sair da casinha do caixão, né? Ou outra pessoa que chegasse ali. Deixa eu ver. Aquele que chegar à casa do caixão será considerado morto até outro jogador chegar nessa lâmina. Até outra pessoa chegar ali. Eu fui ver se eu não estava falando a regra errada, tá? A casa 11, daí nós vamos pular direto ali para a casa 11, tá? Para que não seja castigado por esse chicote, a casa do chicote, deve-se pagar 2 marcos. Para essa, move-se 2 casas para o rapaz, número 13. Então, quem chegasse até a casa 11 tinha que pagar 2 marcos, tá? Para não ser castigado pelo chicote. E aí avançava até a casa 13. Na casa 14, a raposa, era a casa da raposa, né, desvia o jogador e ele tem que buscar refúgio na floresta, na lâmina de número 5. Então, quando ele chega no 14, né, se ele caísse ali no 14, ele tinha que voltar até a casa 5, a casa da árvore, né, que aquela não foi mencionada porque ela não tem penalidade, tá? Nem sorte, nem penalidade, nem nada. Ela vai servir de refúgio para ele, tá? Para ele fugir da raposa. Na casa 16, tá? Era a casa da estrela. Então, chegando à estrela, de boas perspectivas, o jogador ganhava 6 marcos, né? A nossa casa da estrela, a nossa casa do sucesso, da realização, tá? A casa 19, tá? Para desfrutar de uma vista agradável da torre, paga-se 2 marcos. 19 é a carta da torre. Até que não é tanto, né? Só pagar 2 marcos ali e seguir em frente. Na casa 21, o jogador deve ficar nesses íngremes Alpes, tá? Até que outro tire de lá, ou ele consiga 2 números iguais no dado. Então, na casa 21, as dificuldades desse jogador, tá? Ele vai ficar preso ali até que alguém chegue lá para resgatar ele, ou então que ele consiga 2 números iguais no dado, tá? Na casa 22... sem saber se esse caminho te leva contornando as montanhas de volta para o jardim, na carta de número... Não, sem saber, esse caminho te leva contornando as montanhas de volta para o jardim da carta do número 20. Então, quem chegasse e parasse ali na carta 22, tinha que voltar até a carta 20, que é a carta do jardim. A carta 24, quem quer que conquiste esse coração, o oferecerá imediatamente para a jovem número 28 ou para o jovem do número 29. Tá bom? Então, era assim, quem chegasse ali no 24, vamos botar.
Eu vou até falar de forma assim bem abrangente, tá? Se eu sou uma mulher, eu podia ir até a casa do homem, né? Ou até a casa da mulher. Se fosse um homem, podia ir até a casa do homem ou até a casa da mulher, tá? A carta número 25, a casa número 25. Quem achar esse anel ganha 3 marcos. Olha só, né? Carta do anel. Número 26. Quem ler esse grimório será forçado por um feitiço a voltar para o jardim na casa 20. Gostaram de mandar de volta para o jardim, né? Então, quem chegasse na casa 26 ia ler ali aquele feitiço e ia acabar voltando lá para a casa 20. Na 27, quem receber essa carta tem que pagar 2 marcos para o portador. Carta 20, a casa 27 é a casa da carta. Carta 28, que é a do jovem, né? Esse jovem leva até o brilhante sol da esperança no número 31. Mas quem chegar por aqui por meio do coração, número 24, isso não acontecerá. Espera-se, então, pela próxima vez. Então, quem chegasse até ali, lembra que eu falei agora que quem caísse ali na casa do coração, né, na 24, quem chegasse na casa do homem, né, da carta do homem, a carta 28, por meio dessa carta, não tinha nenhum bônus. Agora, quem chegasse por meio dos dadinhos, tinha. Na casa 29, a jovem te leva até a lâmina 32, a menos que se chegue por aqui através da carta do coração, mesma regra de antes. Na 33, alcançando essa chave, ganha-se 2 marcos. 33, a carta da chave. A carta 34 é a carta do peixe, paga-se 2 marcos. Número 35, carta da âncora, essa é a lâmina mais importante do jogo. Aquele que cair aqui é o vencedor e leva todo o dinheiro do caixa ao depósito. E a número 36, tão perto do campo mais afortunado, o jogador é enganado contra sua vontade, avança um passo para longe da direção da figura da cruz, até outro jogador chegue e retire seu fardo e consiga um duplo de dados. Se o jogador lançar um número que exceda 36, ele deve contar para trás a quantidade de números que moveria depois da cruz. Então é isso, né, gente? Tá? Depois ali tem mais algumas regras, tá? Mas achei mais bacana que a gente lê as casas, tá? E agora a gente vai falar da Madame Lenormand, tá? Que era Marianne Adelaide Lenormand. Era uma cartomante famosa francesa, tá? Ela é lá da Normandia, tá? Ela ficou órfã e teve a sua educação num convento, né? E aos 14 anos deixou Paris, porque ela aparentemente teria encontrado alguns ciganos, e esses ciganos ensinaram para ela a leitura das cartas, tá? Ainda não estamos falando em Petit Lenormand, mas vocês já conseguiram entender mais ou menos da onde que vem o nome, o Petit Lenormand, tá? Então ela encontrou esses ciganos, aprendeu a arte da leitura das cartas. O mais interessante, gente, é que dizem que a Madame Lenormand, ela não usava esse baralho do jogo da esperança, tá? Ela usava cartas de tarô, ela usava oráculos, tá? Ela fazia leitura em borra de café, ela usava outras metodologias, tá? Que ela tinha aprendido com o povo cigano. E ela era uma cartomante extremamente bem sucedida, muito procurada. Ela foi cartomante de Napoleão Bonaparte, tá? Ela fez até uma previsão ali sobre Napoleão. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês. Então ali só fala que ela fez a previsão, tá? Da queda de Napoleão Bonaparte, tá? A gente lê muitos livros quando a gente está estudando, né, sobre o baralho cigano, mas ela fazia as leituras, então, para Napoleão Bonaparte, para a Imperatriz Josefina, né, inclusive tem ali muitas literaturas de livros, né, que ela mesma escreveu, tá, a Madame Lenormand, e que faria menção, né, às previsões que ela fazia para esses famosos, né, da época. O que acontece? Depois, tá, da morte dela, tá, acabaram aparecendo editores, lançando baralhos, né? Teve uma francesa que disse ser sobrinha da Madame Lenormand, aluna, desculpa, da Madame Lenormand. Depois veio o Philippe Lenormand, dizendo ser um sobrinho da Madame Lenormand, e nos trouxe aí o Petit Lenormand. Mas antes do Petit Lenormand ainda houveram outras cartas, outros oráculos com 54 cartas. Dizem, inclusive, que a Madame Lenormand chegava a usar baralho comum para fazer as suas leituras de carta,
tá? Então, para quem gosta dessa parte, tem, eu vou deixar, tá, um PDF com um dos livros que eu utilizo, bem completinho ali com a história da Madame Lenormand, do baralho cigano, tá? E aí você pode se deliciar, tem links também na internet, tá? É bem bacana, assim, bem gostoso. Mas meu intuito maior era trazer aqui essa questão do jogo da esperança, começar a apresentar para vocês e vocês entenderem. Agora, como que ele ficou conhecido como baralho cigano? Porque depois os povos ciganos, tá, acabou usando muito esse baralho, adotando esse baralho como método de leitura principal, tá? Até pela referência a Madame Lenormand. Então, ficou essa conexão, porque ela foi viver com o povo cigano, né? E aí teve essa referência a Madame Lenormand, Petit Lenormand, de Philippe Lenormand, que teria sido sobrinho da Madame Lenormand, e acabaram casando todas essas informações e chamando de baralho cigano por uma referência. Primeiro, porque o baralho cigano, o povo cigano estaria ligado diretamente a Madame Lenormand, ensinou a ela essas formas de leitura, de evidência, tá? E depois, o Philippe Lenormand trouxe o baralho da Madame Lenormand e o povo cigano acabou adotando como principal baralho para suas leituras. Tanto que eu digo para vocês, desde criança, eu aprendi o baralho cigano como uma questão de tradição de família. Tá? Mas o povo cigano, a Madame Lenormand faz a leitura, né, a quiromancia, a leitura da mão, né, tem a leitura na borra de café. Eu sempre gostei muito do baralho cigano. Tá bom, gente? Então, fica comigo, e agora nós vamos embarcar na polaridade das cartas. Vamos começar a conhecer o Petit Lenormand.